Deus seja louvado. A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal de Curiosidades Bíblicas, Pastor Evandro Carlos. Se és novo por aqui, inscreva-se, dê o seu like, comente e compartilhe. Neste vídeo faço a abordagem de uma suposta contradição da Bíblia. Trata-se do episódio em que Jesus amaldiçoou a figueira seca na semana que antecedeu a sua crucificação. Na passagem de Mateus capítulo 21, versículos 12 a 19, lemos que o evangelista registra que o referido episódio ocorreu depois da purificação do templo. Na passagem de Marcos capítulo 11, versículos 12 a 17, lemos que tal episódio se deu antes da purificação do templo. Com base nestas duas passagens, vem a pergunta: quando foi que Jesus amaldiçoou a figueira? Antes ou depois da purificação do templo? Vejamos, sabe-se que Jesus amaldiçoou a figueira quando ia ao templo, da forma que Marcos nos diz. Mas isto não quer dizer que o relato de Mateus esteja equivocado. Que eu contei, Jesus foi ao templo por 3 vezes. Na primeira ida, se deu a entrada triunfal. Ele entra em Jerusalém, no templo, vê tudo ao redor e, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12, conforme Marcos 11 e 11. Na segunda ida, Jesus purifica o templo de acordo com o que lemos em Marcos 11 e 15. Na terceira ida, Jesus é interpelado pelos principais dos sacerdotes, escribas e anciãos com a pergunta: com que autoridade fazes tu estas coisas? Marcos 11, 20 a 28. Foi na segunda ida, ou seja, no dia da purificação do templo, que Jesus amaldiçoou a figueira. Reparem que Marcos 11, 11 diz que Cristo entrou no templo no dia da sua entrada triunfal. O evangelista não mencionou que Jesus tenha feito alguma proclamação contra qualquer coisa errada ao entrar no templo. Ele apenas olhou ao redor e saiu para Betânia. Já no versículo 12, Marcos usa a expressão no dia seguinte, aludindo ao trajeto entre Betânia e Jerusalém até o templo, quando passaram pela figueira no segundo dia. O texto diz que, quando saíram de Betânia, teve fome. Eu imagino que Jesus madrugou, se levantando antes dos hospedeiros da casa, sem que eles tivessem tempo para preparar-lhe um delicioso café da manhã. Foi neste mesmo dia que Cristo purificou o templo, expulsando os que compravam e vendiam ali. Mas, e Mateus? Como fica? Bom, Mateus, por sua vez, alude à primeira e segunda ida de Cristo ao templo como se fosse um só evento e relata em seguida a maldição sobre a figueira. O relato de Mateus nos dá a impressão de que, na primeira ida ao templo, Jesus expulsou os que ali vendiam e compravam. Contudo, a narrativa de Marcos nos fornece mais pormenores desses eventos, revelando que realmente foram 2 as idas ao templo. Desta forma, não temos nenhum motivo para acreditar que haja uma contradição entre os relatos. Cada um dos evangelistas conta a história à sua própria maneira. Os 2 não entram em conflitos de modo algum. Muito pelo contrário, ao darem sua visão da história, eles se complementam e enriquecem o leitor. Enquanto que Marcos nos chama a atenção para esse fato em ordem cronológica, Mateus não nos mostra a mesma preocupação. Ele deseja contar toda a história de uma só vez, usando para isso um relato ininterrupto e completamente conectado. Sobre os dias da semana destes eventos, temos o seguinte. Primeiro, os organizadores da Bíblia em ordem cronológica, a BOC, essa daqui, colocam a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém na manhã de sábado,
e o episódio da figueira sendo amaldiçoada e o templo purificado na manhã de domingo. Segundo, os autores da obra Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia entendem que a entrada triunfal foi no domingo, na mesma ocasião em que Jesus chora pela cidade, e apontam o caso da figueira amaldiçoada sendo seguida pela purificação do templo na manhã de segunda-feira. Terceiro, William MacDonald, em sua obra Comentário Bíblico Popular do Novo Testamento, tem o mesmo raciocínio anterior. Quarto, outro comentarista bíblico, em sua obra Comentário do Novo Testamento, Evangelho segundo Marcos, também acredita que a entrada triunfal ocorreu no domingo e a figueira amaldiçoada com a purificação do templo ocorreram na segunda-feira. Agora, uma coisa que as 4 obras que citei acima concordam entre si diz respeito à chegada de Jesus em Betânia, que ficava a cerca de 3 quilômetros a sudeste de Jerusalém. Com base em João capítulo 12, versículo 1, Jesus e os 12 chegaram na aldeia de Betânia no final da tarde de sexta-feira. Bom, mas isso aqui é assunto para outro vídeo, pois tanto João 12:1 a seguir, quanto Marcos 14:1 a seguir, nos traz a narrativa de que uma mulher ungiu a Jesus com um perfume de nardo puro. E este ocorrido foi aonde? Na casa de Lázaro ou na casa de Simão o leproso? E mais, foram 6 dias antes da Páscoa, conforme João 12:1, ou 2 dias antes da referida festa, conforme lemos em Marcos 14:1. Aguardem. Que Deus vos abençoe e até a próxima.